Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Passando a Limpo. E o nosso entrevistado de hoje é o Coronel Anselmo Bispo, pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Olá, Coronel. Olá, Renato. Prazer enorme estar participando do seu Passando a Limpo. À disposição para a gente falar de Juazeiro, nós que somos estreantes na política partidária como candidato, como pré-candidatos. Vamos conversar um pouco, esclarecer um pouco para todos os nossos acompanhantes. Ok. Coronel, eu queria saber um pouco sobre o tema regularização fundiária, que é uma questão muito crucial na nossa cidade. Nós sabemos que muitas pessoas não são donas do seu próprio imóvel. Se passar por algum problema de saúde, não pode estar usando esse bem como garantia. A gente sabe também que as pessoas se sentem muito incomodadas com essa situação. Como é que o senhor vê essa questão e como é que está isso dentro do seu plano de governo para uma futura gestão futura, se eleito? Com prioridade, nós estamos colocando na confecção do nosso plano de governo a regularização fundiária como prioridade, é um dos pontos prioritários. Não só na sede do município, mas também nos distritos. Nós temos aí os distritos que são geridos pela Codevasf, que se faz necessário, não os lotes, mas os imóveis da área urbana do povoado, serem regularizados também. Nós já iniciamos, inclusive, diálogo no sentido de dar ao colono também o direito de ter a sua escritura da terra. Você falou, na necessidade de uma doença, ter a terra como garantia, também no investimento, no seu comércio, no seu microcomércio, dar o seu imóvel como garantia. Aqui em Juazeiro, historicamente, nós temos o processo da Igreja Católica como a grande proprietária das áreas juazeirenses. Também temos outras de pessoas particulares. É fundamental que a Prefeitura encare isso como prioridade. Não só para dar o direito ao cidadão de ter sua propriedade, mas principalmente para uma organização urbana. A cidade precisa saber o que é que tem de imóvel, como é que tem de imóvel. Tudo isso gera melhorias para a comunidade como um todo. Então, nós teremos uma pasta específica, um momento específico, para cuidar, em sendo eleito prefeito, durante 4 anos desse processo de regulação fundiária, que não vai ser fácil, porque nunca ninguém fez. Os cartórios, por exemplo, que você tem experiência muito grande, os cartórios eles serão fundamentais nesse processo de análise e de auxílio ao poder público municipal, que estará disposto e disponível para conversar com todos os proprietários iniciais da terra, né, que iniciou a sua propriedade, para que a gente faça um grande projeto, um grande programa de regularização fundiária em toda a área do município de Juazeiro. Isso, eu percebo também que esse não é um tema tão recorrente dentro da Câmara Municipal, que existe uma falta de iniciativa do Poder Legislativo nesse sentido, né? E também eu acredito que não só cartórios, mas a própria Diocese, o Poder Executivo, tendo realmente esse plano de ação, pode sim, acho que tomar uma providência nesse sentido. Como você vê o papel da Câmara de Vereadores como parceiro desse projeto? É fundamental, né? A Câmara precisa entender o seu papel de não ser um adendo do prefeito, de não ser um apêndice da prefeitura. A Câmara tem que ter vida própria. Lógico que auxiliando o Poder Executivo na confecção de leis, na regularização do município. Sem uma Câmara ativa, nós não vamos conseguir evoluir em momento nenhum de Juazeiro. Até porque a nossa prática, que é uma prática nossa como pessoas, será uma prática, se chegarmos lá, é uma prática de dialogar. Então, a casa que vai encampar essa mediação tem que ser a Câmara Municipal, né? Nós vamos apresentar, por exemplo, na regularização dos NHs, a Codevasf, ela passa as terras ao domínio do município. A partir daí, a Câmara precisa autorizar para nessas áreas de NH, que já tem casas construídas, que não são regulares,
que a prefeitura possa ou doar, ou vender, ou o que for, ou fazer uma licitação para quem estiver lá, passa pela Câmara. Eu acho que a Câmara em Juazeiro, Renato, está precisando ter um papel mais ativo e verdadeiro da Casa Legislativa do município. Eu fico muito feliz em ver uma ação como essa, até porque, passado muito tempo, a gente não viu nenhum tipo de iniciativa por parte da Câmara e do Poder Executivo. E essa ampliação também, com relação à questão federal, para que seja agregada ao poder público municipal, é de relevante importância, né? Eu acho que será muito interessante, que vai agregar não só a parte urbana, mas também como a rural, não é isso? Exato. O município não perde nada com essa regularização. O que é que o município perde? Nós vamos ter que negociar num primeiro momento, né, até perdão de alguma possível dívida que o proprietário inicial da terra tem, para zerar, vamos dizer assim, para zerar o jogo, né, e começar uma arrecadação. Logicamente que tudo isso dentro de uma responsabilidade de gestão administrativa. Eu, chegando à Prefeitura de Juazeiro, não serei o dono do dinheiro da Prefeitura, eu serei apenas o gestor do recurso que é público. Isso tem que ser feito. Todas as pessoas estão procurando, eu tenho dito, gente, eu preciso ver a legalidade e o impacto nas contas da prefeitura, porque eu posso fazer a média com você aqui e lá na frente prejudicar uma comunidade inteira. Então, cada caso será analisado de cada caso. O fato é que a regularização fundiária tem que ser prioritária para o município de Juazeiro. O município de Juazeiro ele não tem domínio das suas terras, não tem um domínio público das suas terras, e ele precisa ter. Eu estava lembrando, existiam muitos debates na nossa Câmara de Vereadores, né, de outrora, e a gente não vê nos dias atuais, em virtude acho que da falta de autonomia Sim. dos atuais vereadores. E temas como esse serão de extrema relevância para que realmente exista essa iniciativa própria, ou seja, a Câmara se torna realmente proativa nas suas ações. Então eu acho que realmente é por aí que tem que se começar e provocar, a comunidade provocar a Câmara, levar essa discussão e trazer para o Executivo. Numa possível gestão nossa, a oposição voltará a existir, porque nós faremos questão de ter oposição. Uhum. Eu acho que a presença da oposição, ela desafia o gestor, tira o gestor da zona de conforto. Então não é interessante que um gestor municipal não tenha quem lhe dê desculpe o termo, que lhe dê umas pancadinhas, que é para poder ele sentir a dor e se sentir desafiado a desmentir quem lhe bateu. Então é interessante que a gente tenha uma base sólida de apoio, mas os debates na Câmara de Juazeiro, que nós temos saudade tem que voltar. Tranquilo. Outro assunto é sobre a questão que eu vi do seu programa de governo sobre a criação da autarquia municipal e sobre a Faculdade Paulo VI. Nos fale um pouco sobre isso. É um projeto que nós estamos agregando ao plano de governo, né? Dentre outras da educação, dentre outras medidas da educação, como, por exemplo, já iniciar com a educação financeira, educação, né, para a criança, o adolescente, o pré-adolescente, depois ele vai para o empreendedorismo e a criação da autarquia municipal de educação superior, ela está sendo trabalhada como uma prioridade nossa também para disponibilizar basicamente espaço para as pessoas de baixa renda terem uma faculdade, uma universidade de qualidade, podendo até, estando previsto isso numa consequência dessa implantação na sede, ela ser descentralizada para os grandes conglomerados da zona rural, né? Que se for ter aqui, você pode ter extensões. A ideia do Paulo VI é porque é um colégio hoje em dia que está morrendo, é um espaço público que foi construído, imagine, construído por Durval Barbosa da Cunha, que visão ele não tinha de construir aquele colégio, já foi o maior colégio municipal de Juazeiro, e central, né, em condições de agregar, e nós faríamos, sem mudar a história do colégio,
transformaríamos inicialmente um turno, ou poderíamos transformar tudo, mas inicialmente o prédio da Paulo VI, a ideia do plano é se criar a faculdade, a autarquia de ensino superior Paulo VI, municipal de ensino. Agora, os cursos, a intenção nossa é que nós façamos eles direcionados para o que a gente vai atrair de indústria, de investimento para Juazeiro. Nós precisamos chegar em Juazeiro, quando estimular a indústria a vir para Juazeiro, eu tenho uma mão de obra qualificada para que trabalhe nessa indústria, para ela não precisar importar mão de obra de outras cidades, deixar o filho de Juazeiro com perspectiva de emprego. Também nós teremos paralelo à faculdade, à autarquia, a escola de capacitação, que independente do nível superior, né, nós teremos uma capacitação também direcionada especificamente para o que queremos agregar aqui. Vem uma fábrica que processa pele. Nós vamos ter que preparar o que a fábrica quiser. Dizer, você precisa de que mão de obra lá, da quantidade. Aí nós vamos qualificar para quando ela chegar aqui, nós apresentarmos a ela a mão de obra para que ela contrate. Então, a autarquia vai nesse sentido. Então, eu percebo que vai ter alguma ação no sentido do ensino fundamental, sim, na questão do primeiro emprego, sim, do jovem aprendiz, sim, do técnico, né, da pessoa que tem a formação técnica, e também para o ensino superior. A qualificação é fundamental. Como é que você vai empregar e dar bom emprego ou conseguir um bom emprego se você não tem a qualificação? Qual é a perspectiva do jovem juazeirense hoje? Né? Eu já ouvi de um jovem dizer assim, a gente passa de estudante a desempregado. Verdade. Porque antes eu sou estudante, aí termina o curso é o quê? Desempregado. Vai para o subemprego ou não vai para o que ele formou. Então a gente tem que estar preparado, né, da formação. No caso do primeiro emprego, nós temos que fazer parcerias com vários órgãos, com o comércio, com a indústria, além da prefeitura, logicamente, com todos esses jogos, para esses meninos que têm educação financeira, empreendedorismo, possam ter uma primeira oportunidade de trabalhar. Eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil, né? Então, o meu primeiro emprego foi como menor aprendiz do Banco do Brasil, num turno mais curto, mas essa experiência de menor aprendiz eu levei para a minha vida toda, de disciplina, de gestão financeira, enfim, de relacionamento interpessoal. Tudo isso a gente leva para a vida toda. E a gente percebe também que a pessoa não tendo uma noção financeira de como gerir seus gastos, né, organização orçamentária, ele acaba às vezes se tornando um profissional desorganizado. Exato. Então a gente percebe uma ação do gestor para que no futuro aquele cidadão ele também possa ter uma vida mais organizada da forma financeira, não é isso? Eu vou pegar um paralelo aqui de uma área que a gente conhece bem, que é o PROERD, né? Normalmente o PROERD, que é o Programa de Combate ao Uso de Droga e Violência, né? De resistência à droga e violência que a PM da Bahia encabeça, o normal é que quando as crianças saem do PROERD, elas começam a educar os pais. Certo. Então ela começa a falar de droga, da bebida alcoólica, do cigarro, não sei o quê. Tem pais que dizem assim, eu fui mandar meu filho comprar o cigarro, falou, não, droga mata, não vou comprar o cigarro, eu sou menor de idade. Isso. Então a criança sai com esse trabalho educacional para que eduque os pais. No caso específico da educação e do empreendedorismo, da educação financeira e do empreendedorismo, com certeza absoluta, esses meninos vão influenciar, inclusive, na gestão familiar. Sim. Eles vão estar lá em casa, passando para muitos pais que não tiveram oportunidade dessa qualificação, ideias para gerir a questão financeira familiar, mas quem sabe até para gerir a microempresa que os pais têm. Claro, claro. A gente percebe, inclusive, essa preocupação, o que eu acho muito relevante para uma vida profissional do cidadão.
Coronel, eu queria também abordar o seguinte tema, com relação ao Zona Azul. A gente percebe que o Zona Azul ele não é realmente devidamente aplicado da forma como deveria se ser no nosso município. Como é que você enxerga essa questão do Zona Azul atualmente e como ele poderia ser melhor resolvido no futuro? Primeiro a gente, assim, a Zona Azul, ela existe, o estacionamento rotativo, ela existe nas grandes cidades do mundo. Certo. Porque é uma forma de você disciplinar a área comercial, bancária, enfim, a área hospitalar, a área que não seja residencial. Para que, por exemplo, o funcionário da empresa não chegue lá às 7h30 da manhã, coloque seu carro, e eu que sou cliente, chegue lá não tenho onde colocar o carro. Então, é um processo. Eu posso falar da Zona Azul, porque eu participei inicialmente de uma discussão na Zona Azul, inclusive eu era subcomandante do batalhão, e a Zona Azul, de Juazeiro especificamente, ela ficaria restrita à Praça da Misericórdia, indo, né, a banca, Promatre, Praça da Misericórdia, indo para a orla, a parte atrás da banca ficaria como um estacionamento dos bancários e dos comerciários ali, rotativo também, mas num custo menor, e o restante seria Juazeiro, o centro ainda é residencial. Né? Nós temos o centro da Rua 7 de Setembro, para lá, até antes, é residência. Então, a Zona Azul em Juazeiro hoje é uma indecência. É uma fábrica de juntar dinheiro e de multa. Né? O que a gente pretende é reorganizar a Zona Azul, colocando efetivamente a Zona Azul para ser o que ela é mundialmente concebida. Ela não é uma forma para a prefeitura arrecadar. Ela não é um meio de arrecadação. Era um meio de disciplinar estacionamento e trânsito na área de maior capilaridade, de maior ida das pessoas. Então, o primeiro passo na Zona Azul de Juazeiro é a gente primeiro descobrir de quem é essa Zona Azul. A gente precisa descobrir de quem é essa Zona Azul para, a partir daí, dialogar com a pessoa, porque ninguém sabe. Né? É um mistério o proprietário dessa Zona Azul. Mas, em chegando lá, Renato, você pode ter certeza que o povo de Juazeiro não vai ver a maioria dos meios-fios azuis, não. O meio-fio azul será na área comercial. Não teremos Zona Azul em nenhuma área residencial de Juazeiro, isso é fato. E nem em área de comércio popular. A gente não pode, a maioria das pessoas que vão procurar o comércio popular, elas são de média e baixa renda. Como é que eu vou ter que obrigar a pessoa a ter um custo maior? Agora, tudo isso será analisado de forma responsável. Não faremos esse reajuste como uma forma de nos vingar, nem de fazer média com a população. Racionalmente, e cada pedaço azul pintado será explicado à população, tecnicamente, por que aquela região tem que ser azul. Eu sinto falta da participação do Legislativo nessa discussão. Né? Eu moro numa rua central, aqui de Juazeiro, a casa da minha mãe é na área, inclusive você citou até a rua que é próxima, né? Tem a Rua 7 de Setembro, tem Antônio Pedro. Antônio Pedro. E esses dias aconteceu uma situação bem interessante. Um amigo nosso foi multado na Rua Antônio Pedro, sendo que a agente disse que ali era a Rua 7. Ou seja, ela nem conhece a região onde ela está trabalhando. Então falta treinamento, falta uma qualificação. Falta qualificação. Outra situação também que eu verifiquei, isso aí já foi comigo, eu uso às vezes o meu carro e às vezes o carro da minha mãe. E aí eu tenho os dois cadastrados no Zona Azul. E o que é que ocorreu? Eu acabei registrando o veículo errado no momento em que eu estacionei. Então, no aplicativo, você não tem nenhuma forma de editar, ou até mesmo se você procurar a agente, ela não tem como editar. Tipo, por erro, eu acho que fica a título de sugestão, isso é uma coisa que a gente pode corrigir futuramente. Por erro, eu cadastrei o veículo errado. Aí ela virou e disse, infelizmente você vai ter que pagar de novo. Então, 85 centavos? Isso é um absurdo. Quer dizer, eu não posso, em qualquer lugar você pode editar e você pode corrigir um erro seu. Nós somos seres humanos, nós somos falíveis. Principalmente, né? Em pleno século XXI, com a tecnologia na mão, né? Entendeu? E aí eu achei aquilo um absurdo. Né? Então, é um dos temas que eu acho que a gente deve abordar, tanto pela Câmara, como o Executivo, nessa fiscalização da gerência da empresa, que ela tem que oferecer ao munícipe, ao cidadão,
essas condições de corrigir o erro que ele provocou, mas não por má fé, mas justamente por distração, como ocorre com outras pessoas. E também essa questão da gente que não sabe que rua que ela está trabalhando. Dizer que ali é uma rua e a outra, apesar de que são ruas contínuas, né? A Rua 7 acaba numa esquina, Antônio Pedro começa na outra, mas todo mundo sabe o que é, o que é cada qual, né? Com você aconteceu o que você cadastrou, né? Comigo aconteceu o que a gente cadastrou. E aí eu mostrei a ela, falei, você cadastrou errado aqui. E você está multando o meu carro aqui. Ela disse, não, mas agora o senhor vai levar para a central. Ou então o senhor paga 85 centavos. Então, é esses absurdos da Zona Azul de Juazeiro. E você liga para a central não atende. O que a gente precisa, primeiro, é a primeira verificação. Legalmente, como é que foi feita essa concessão? A licitação está dentro dos padrões? Tem se cumprido todos os rigores, para a partir daí a gente discutir. O fato é que o poder público, a gente chegando lá, o poder público, a Zona Azul, não fica da forma que está aí. Ela não será, vamos dizer assim, o carrasco do povo, que a gente vê, o povo acha que tem que acabar com a Zona Azul. Isso. É porque a Zona Azul só maltrata. Você falou de sua casa, o nosso amigo Manicão, todos conhecem, ele foi multado 2 ou 3 vezes parando na frente da casa dele, né? Então, precisou intervenção para que se dissesse que Manicão era idoso e que morava ali para o espaço da frente da casa dele ser reservado para ele. Outra situação que eu observo, corrija-me se eu estiver errado, a gratuidade tanto para o idoso como para o deficiente físico, né? Se eu não me engano, as taxas são cobradas da mesma forma para estacionar. O que é que se poderia ser feito nesse sentido para o idoso e para o deficiente físico? Eu também não posso afirmar com propriedade se não existe a gratuidade. Mas existe uma legislação, né? Quando você falou que a Câmara tem que discutir, eu acho que a Câmara tem que fiscalizar a gestão da Zona Azul, né? Então, a gratuidade do idoso, ele está explícito nas leis da maneira em quase todos os serviços públicos, né? Como o privilégio ao deficiente físico, que não tira o lucro de ninguém, essa gratuidade. Logicamente que atendendo à legislação, X% dos espaços para idoso, X% do espaço para o deficiente físico, né? Você também não pode expandir a Zona Azul 100%, a qualquer lugar você tem que ter um espaço específico, normalmente à frente dos estabelecimentos que eles vão fazer uso, né? Utilizar de alguma forma. Bem, Coronel, eu gostaria de passar nesse momento para suas considerações finais e agradecer pela participação do Passando a Limpo. Renato, é muito bom primeiro estar conversando com você. Eu fico feliz por esse momento de Juazeiro, especialmente porque a gente está vendo jovens como você e pessoas até mais jovens do que você se sentindo responsável por discutir Juazeiro, por brigar por Juazeiro, por resgatar Juazeiro. Nós vemos um momento de extrema tristeza em Juazeiro, com a administração catastrófica que, ao longo desses anos todos, com a administração de enganação, de maquiagem, e nós precisamos, como as pessoas que querem o bem dessa terra, resgatar o nosso sentimento de pertencimento, dessa terra nos pertencer, dessa terra não ter dono, mas ser do povo. Então, o que a gente pede ao povo de Juazeiro é que analise todas as candidaturas propostas ali, que não se rendam, que não se vendam, que as pessoas não se rendam, que as pessoas não se vendam, que as pessoas não sejam ludibriadas com discursos vazios e que analise a vida de cada um. E aí, com certeza, analisando, sem paixão, nós chegaremos ao melhor para a nossa terra. Então, conte comigo, estou à sua disposição e um forte abraço. Nós que agradecemos e desejamos sucesso. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso papo com o Coronel Anselmo Bispo, pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Até o próximo programa. Forte abraço.